Olá, graça e paz, boa tarde. Que bom recomeçar mais um tempo de estudo, um tempo de oração. Que bom poder juntos passarmos esses minutos aí estudando a palavra de Deus. Emerson, chegou, seja bem-vindo. E o som, como é que está? Tá bem? Tá dando para me ouvir legal? Seja bem-vindo aí, Emerson. Graça e paz, meu irmão. Tudo tranquilo o som aí? Tá joia? Preciso do seu feedback. Zene, seja bem-vinda. Que bom, tá ótimo então. Então nós vamos continuar o nosso som. Graça e paz, minha irmã. Que bom. Márcio, seja bem-vindo. Márcio e a Vânia, que bom tê-los aí. Ju, seja bem-vinda também. Nosso pessoal chegando. Aproveitam aí. Rapaz, olha que honra. Pastor Jean Bonfim, lá no Mato Grosso do Sul. Muito joia ter você, querido. Muito obrigado. Um beijo para você, para sua família. Que bom que o nosso som tá bom. Jéssica, seja bem-vinda. Lia, seja bem-vinda, viu? Nós vamos orar. Lia, fica aí que nós vamos orar agora com as nossas crianças, viu? Que bom. Vai fazendo uma sala de vídeo aí, já vai compartilhando. Vamos alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Célio, Neia, sejam bem-vindos aí. Que legal. Nosso pessoal chegando, convidando outros aí para ouvir. Cada dia uma porção da palavra de Deus. Eu tenho sido muito abençoado em estudar e receber de Deus a palavra para compartilhar com você. Irmã Cleusa, seja bem-vinda, que legal, Deus abençoe aí, graça e paz sobre tua vida, sua família. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas, né? Ele tem guardado a nossa cidade, tem protegido o nosso povo, esse tempo aí de pandemias, né? A nossa cidade está escondida debaixo das asas do Senhor, as mãos do Senhor têm nos guardado, não temos suspeitas, não temos nenhum caso confirmado e louvado seja Deus, não temos nenhum óbito por esse Covid-19. E nós cremos, se assim não fosse, nós não orávamos, nós cremos que a oração do povo de Deus nessa cidade tem feito efeito positivo, né? Então, nós agradecemos ao Senhor porque tem ouvido as nossas orações. E vamos orar. Querido Pai, no nome de Jesus, nesse horário, ó Deus, que já tem se tornado habitual, nesse horário que nós separamos para poder estudar a Tua Palavra, orar ao Senhor, como fazemos agora, nós queremos sempre agradecer porque o Senhor tem livrado a nossa cidade desse mal. Queremos pedir ao Senhor que dê sabedoria para o governante dessa cidade, né, o mandatário, o nosso prefeito, para que ele possa ser, ó Deus, conduzido pelo Senhor nas decisões que precisa tomar quanto à questão desse isolamento, se vai flexibilizar, se não vai, por onde vai começar, as aulas, né, no nosso município, as lojas que vão poder abrir, as igrejas, que o Senhor vai poder colocar no coração dele também a condição de liberar os cultos, não só para um grupo, mas para todos. O Senhor, Pai, fale ao coração desse homem, para que ele entenda e faça o melhor para a cidade em obediência ao Senhor. Nós pedimos sabedoria divina sobre a vida do nosso prefeito, sobre a vida do nosso governador e do nosso presidente, sobre a vida dos presidentes das outras nações, sobre a vida, ó Deus, de todos que estão em um cargo que tem condições de decidir quanto a essas questões de saúde que hoje está em pauta geral. Então o Senhor fala com esse povo, ó Deus, vai dando instrução. O Teu povo tem orado por eles e nós estamos nos unindo, ó Deus, também em oração por essas pessoas. Nós agradecemos porque
temos essa porta aberta que é a internet, onde podemos ter uma comunhão virtual, onde podemos ser alimentados pela palavra do Senhor através de homens de Deus que têm pregado. A tua igreja, Deus, tem sido alimentada pelas lives, mas nós queremos voltar à comunhão, poder nos abraçar, poder conversar, estar próximo, nos alimentar juntos. Ó Deus, abrevia esse tempo aí, traz mais rápido, ó Deus, ao nosso clamor, para que a gente possa voltar a viver e agora com mais intensidade essa comunhão como igreja, dar um valor maior ao culto congregacional, a estar presente na tua casa nos dias de ajuntamento. Nós louvamos ao Senhor. Nós oramos pelas nossas crianças, ó Deus. O Senhor conhece cada criança da nossa igreja, cada criança do nosso planeta. Nós temos orado pela vida delas, pedindo a Deus a tua proteção, pedindo a Deus que elas não sejam prejudicadas em nada na questão de escola, que elas também, ó Deus, não sofram, ó Pai, os ataques do inimigo, querendo trazer, ó Pai, qualquer perturbação na mente delas, que o Senhor dê sabedoria aos pais para caminhar com eles. Nós temos uma oração dominical na igreja, sempre oramos pela vida delas e sempre declaramos que nós não vamos perder nenhuma. E nós fazemos essa oração aqui também, nós não vamos perder nenhuma. O Senhor é o Deus que deu essas crianças a nós e nós vamos honrar ao Senhor, ensinando, cuidando delas, mostrando o caminho, e com o nosso exemplo elas vão entender que o melhor é seguir. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, recebe o nosso tempo da palavra, que o Senhor confirme essa palavra no coração dos que estão aqui ouvindo agora, ao vivo, e os que vão ouvir depois nas outras plataformas também, tendo a oportunidade de fazê-lo. Em nome de Jesus, a tua igreja ora. Amém. Amém. Olha, vários irmãos entraram enquanto orávamos, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu tenho aqui na tela agora a irmã Cida, a Amanda, a Noeli, o Fábio, sejam bem-vindos, e todos que entraram enquanto a gente orava e eu não pude te ver, eu quero desejar a você uma ótima tarde, dizer muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa sala virtual aqui estudando a palavra, tá certo? Seja muito bem-vindo mesmo. E essa semana nós começamos uma nova série chamada Os Extraordinários e os Improváveis Extraordinários de Deus. Deus e seus extraordinários improváveis. Jarba, seja bem-vindo. Nós temos aprendido que Deus escolhe pessoas que Ele quer, não baseado em nada, senão na vontade soberana de Deus. Graça e paz, Jarba. E ontem nós falamos de Davi, né? Um clássico nessa categoria de improvável, um garoto que nem os pais estavam assim preocupados que ele não estava na hora do jantar em que Samuel ia ungir um dos filhos. Era o último da lista, literalmente, e foi o primeiro, né? Foi o que Deus quis. Davi foi um extraordinário improvável. Cleide, seja bem-vinda. E hoje eu quero falar de um outro improvável, né? Que é Neemias. Clemilda, seja bem-vinda. Neemias é um improvável. E o texto que a gente tem usado é de 1 Coríntios capítulo 1, de 26 a 31. Deixa eu ler ele para você. Ele é a base do nosso tema macro, né? Deus e os seus extraordinários improváveis. Esse é o tema. A nossa divisa base, o nosso tema base para essa semana é 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Os irmãos que chegaram enquanto estava sendo feita a leitura, sejam bem-vindos. Tenho aqui a Alcione na tela e tenho o Ricardo. Os outros que entraram e eu não vi, sejam bem-vindos. Lido o texto, deixa eu dar uns avisos aqui, rapidinho meus avisos. Hoje nós vamos ter uma outra live, só que essa será no Instagram da igreja. Depois nossa live aqui agora, depois do nosso tempo, lá nos comentários eu vou deixar os links para você seguir as nossas redes sociais. Vai estar lá o link do Instagram da igreja. E às 19h30 eu vou estar conversando com meu pai, o pastor José Antônio Ribeiro. E o tema lá no Instagram vai ser assim: o cristão e sua confiança em Deus frente à modernidade. Então lá no Instagram da igreja às 19h30. Sábado nós vamos ter uma live especial. Nós vamos ter o Ministério de Louvor da nossa igreja, Igreja Batista de Nova Vilhena, vai estar reapresentando, o especial Clássicos em Adoração. Eles vão estar cantando aqueles hinos que nós cantávamos há muito tempo, hinos que já ultrapassaram séculos, em adoração ao Senhor, e que fala aos nossos corações até hoje. Enquanto o Senhor der vida para esse mundo, esses hinos continuarão sendo cantados, eu creio. Hinos como Grandioso és Tu és fiel, Senhor, porque Ele vive, que segurança, firme nas promessas, e outros hinos. Então a agenda aí, sábado, no Facebook da igreja, esse aí, às 19h30, o especial Clássicos em Adoração. Convida bastante amigos, tá? E no domingo, nosso culto online, lá no nosso templo. Então esses são os nossos avisos. Então, nós já lemos o nosso texto base, 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Nós já falamos que estamos conversando sobre Deus e os seus extraordinários improváveis. Ontem foi Davi e hoje é Neemias. E aí eu pego Neemias e respondo essa pergunta. Dilma Sampaio, seja bem-vinda. Onde entra a improbabilidade de Neemias? Você conhece Neemias estava no palácio, Neemias era um homem sábio, segundo os padrões do seu tempo, os padrões desse mundo, era um homem sábio, era um homem bem relacionado, trabalhava na presença do rei, era um homem que com certeza tinha muitos caprichos atendidos, um homem que tinha uma vida bem diferente de muitos improváveis, Como a Bíblia diz, poucos eram de nobre nascimento, poucos eram sábios segundo os padrões desse mundo, poucos eram poderosos. Eu acredito que Neemias entra nessa categoria de que poucos eram sábios segundo o padrão desse mundo. Mas aonde está então a improbabilidade de Neemias? Está no sucesso profissional. Neemias era um cara de sucesso, ele estava trabalhando para o rei. Ele não estava ali, ele trabalhava para o rei Artaxerxes, o rei da Síria, o rei da Pérsia, perdão. Ele não era do povo, mas estava ali num lugar de destaque. Irmã Sueli, irmão César, sejam bem-vindos. Então, o que atrapalha muitas pessoas, às vezes, é o insucesso. Elas se sentem para baixo. Eu não sou ninguém. Mas o que atrapalha muitos também é o sucesso. É ter um vislumbre de que é uma pessoa de sucesso. Fabiano, seja bem-vindo. Olha o texto aqui, primeiro capítulo de Neemias, versículo 11.
ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Neemias orando ao Senhor. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Então Neemias era um cara de sucesso. Para estar ali naquela posição ele tinha muitas qualidades. Com certeza ele tinha uma fluência na língua, com certeza ele sabia se comportar e se portar na presença do rei, ele sabia se colocar no seu lugar, ele tinha uma inteligência e ali, aquele lugar ali era um emprego muito bom. E você sabe a história de Neemias. Tem um livro com o nome de Neemias. Se você não é muito íntimo da Bíblia, tem um livro que conta toda a história de Neemias e carrega o nome desse homem. E ele um dia encontrou-se com seu irmão vai até o palácio e ele pede que seu irmão dê notícias do seu povo lá em Jerusalém, né? E parafraseando assim, eu diria assim, seu irmão diria, você quer saber mesmo? Então senta aí, senta para você não cair. Nosso povo está humilhado, nosso povo está na miséria, os muros de Jerusalém, né? Os muros ao redor de Jerusalém estão caídos, o templo está destruído, o povo que passa zomba de nós. Quando Neemias ouve aquilo, seu semblante cai, ele se entristece. A Bíblia diz que ele passa alguns dias chorando, ele passa alguns dias jejuando, ele não comeu nada, ele estava totalmente tocado, marcado pela dor do seu povo. E agora, o que fazer? O seu irmão conta para ele, o seu irmão vai embora e ele fica ali. E ele tem um emprego bom, ele tem uma cama boa. Irmã Jane, lá de Colorado, seja bem-vinda. Ele tem uma cama boa, ele tem um quarto gostoso, com certeza ele tinha um animal à disposição, com certeza ele tinha uma boa alimentação. Ele estava totalmente ao inverso, ele estava muito, muito melhor que o seu povo. Com emprego garantido, emprego bom, de risco, mas um emprego bom. O sucesso profissional tem impedido muitos a se entregarem para o serviço do rei de uma forma integral. Cada um sabe a extensão do seu chamado. Tem aqueles que foram chamados para um tempo parcial, e a gente respeita, e a gente sabe que muitos têm feito um ótimo trabalho porque foram chamados para esse tempo parcial. Mas existem alguns que foram chamados para o ministério de tempo integral e estão temendo largar tudo e ir. Sabe a tão sonhada, a tão famosa estabilidade profissional? Coisa que hoje nem existe tanto. Ontem eu estava assistindo uma palestra, uma rápida palestra, e ele falava da sociedade líquida. Ou seja, ele mostrava que agora não existe mais essa estabilidade. Você passa num concurso ou você arruma um emprego e pensa que vai ficar ali a vida toda. Isso não está existindo mais. E por causa dessa tão sonhada estabilidade profissional, muitos têm abandonado o seu chamado primeiro. Luciane, seja bem-vinda. Muitos têm largado o seu chamado primordial, principal, que é viver para o reino e servir o reino, ser cuidado pelo reino. Eu brinco assim que eu sou do tempo, né? Eu falei, depois que eu fiz 40 anos, eu tomei essa frase para mim. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo que os jovens abriam mão da sua faculdade e iam para o seminário, né? Se entregavam ali para a vida ministerial. E o Senhor sustentava e o Senhor cuidava, né? Hoje a ideia de muitos é: primeiro faço uma faculdade, primeiro me preparo, tenho uma profissão. Tá errado? Não, mas de certa forma tem deixado o chamado principal para dar atenção maior ao secundário e muitas vezes
no caminhar do secundário, ele acaba tendo algumas dificuldades que o impede de agora viver o primordial. A tão sonhada estabilidade profissional tem derrubado muitos homens e mulheres que são chamados por Deus para viver para Ele em campos missionários, e eles não têm tido essa visão. Sabe, Neemias, após ouvir isso do seu irmão, ele poderia ir para o seu quarto e começar a fazer algumas avaliações, e poderia dizer assim: mais 1 ano, mais 2 anos e eu me aposento. Aí eu vou poder ir lá para Jerusalém e ver o que eu faço pelo meu povo. Deixa eu primeiro me aposentar e aí eu vou lá, né? Ou então, deixa eu concluir aqui a minha faculdade. Eu tô tocando em pontos polêmicos hoje, né? Deixa eu terminar minha faculdade aqui e aí eu vou me entregar para o ministério. Ou então, como ele era de um outro país, né? Ele era de Jerusalém, ele estava na Pérsia. Ele poderia dizer assim: falta pouco para eu ter o meu green card, aí eu vou poder entrar e sair do país com facilidade, né? Eu vou lá, ajudo um pouco, depois eu venho aqui, sei lá, trabalho, levanto um dinheiro, vou para lá, né? E ele ia ficar nessa questão. Neemias poderia ter feito isso, mas a verdade é que ele abriu mão de tudo para ir servir o seu Senhor verdadeiro, seu eterno Deus. Neemias abriu mão de tudo. O sucesso profissional, a famosa estabilidade financeira tem tomado homens e mulheres de Deus do ministério que Deus tem para eles. Como eu falei, cada um tem que avaliar a extensão do seu chamado. Eu estou falando agora com você que sabe que você foi chamado para um ministério de tempo integral. Estou falando com você principalmente. Estou falando com você que ainda não sabe se você tem um chamado ministerial de tempo parcial. E enquanto você não souber, você precisa orar ao Senhor com intensidade, para saber a vontade de Deus, para você poder realizar o que Deus tem para você realizar. Hoje nós estamos falando de Neemias, um profissional de sucesso, que abriu mão, correndo riscos, mas abriu mão, para poder cumprir o chamado de Deus. Baixar o padrão de vida para servir a Deus é um problema para você? Quando você vai fazer alguma avaliação, né? E se eu me entregar para o ministério agora, eu ganhava X salário, agora eu vou ganhar Y, como é que vai ser? Como é que eu vou me encaixar nesse padrão? Como é que eu vou continuar com isso, continuar com aquilo? Neemias sai do palácio e vai bater massa junto com o povo, literalmente. Neemias vai fazer massa junto com o povo para poder reconstruir as muralhas, reconstruir os muros de Jerusalém. Seja bem-vindo, irmão Galdino, guerreiro de Cristo. Parabéns, Galdino e Iris. Ontem, 35 anos de matrimônio. Parabéns, Deus abençoe esse casal e que a cada dia o Senhor esteja solidificando a união de vocês, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Cafezão que a gente vai fazer, Iris, vai estar com mais gosto agora. Andréia, grande amiga lá de Jaru, seja bem-vinda, cunhada da minha irmã. Baixar o padrão de vida para servir a Deus é um problema para você? Neemias sai do palácio com todo o capricho, com todas as vantagens, com todos os privilégios e vai bater massa junto com seu povo lá em Jerusalém. Ribamar, seja bem-vindo. Amém. O que é que está impedindo você? Será que é isso? De você se lançar ao ministério? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida. Neemias abre mão de tudo. Neemias abre mão de tudo e vai. E ele ora, pede ao Senhor que faça com que o rei se agrade dele. Irlaine, seja bem-vinda. Neemias tinha um emprego de alto risco. Sabe, ele podia ser envenenado pela comida ou pela bebida, porque ele tinha que provar a comida do rei, para justamente o rei não ser
pego de surpresa. Neemias era uma pessoa-chave para uma corrupção. Alguém poderia tentar corromper Neemias, comprar Neemias, né? Já chegou, seja bem-vinda, Irlane. E ele tinha grandes riscos ali. Mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. O seu compromisso ali era com Deus. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso com você. Neemias é mais um que toma para si o problema da sua nação. Ontem nós falamos de Davi, e Davi fez isso quando Golias chamava o exército para guerrear. Dê-me um homem para guerrear. Então Davi chega e diz assim: eu vou guerrear pela nação. Neemias é outro que toma para si o problema da nação. Depois que ele ouviu, olha só, capítulo 1, de 4 a 9 de Neemias. Quando eu ouvi isso, o que ele ouviu? Que os muros estavam derrubados, que as portas de Jerusalém estavam queimadas, que o seu povo estava na miséria, que o seu povo era zombado e humilhado pelos reinos ao redor. Diz que ele diz assim: quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Olha a oração de Neemias. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele? Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Eu fiz essa oração. Senhor, nós temos pecado contra ti. Seja bem-vindo, João, seja bem-vindo, irmã Eli. Nós temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado, Senhor. Nos perdoa. Um autêntico servo não se exclui da situação. Ah, o Brasil está assim por causa disso. Não, nós contribuímos, nós estamos incluídos. Ah, a igreja está desse jeito por causa desse ou daquele, daquilo outro. Não, nós estamos sofrendo. Senhor, nos perdoa. Não é, Senhor, perdoa o pastor porque ele não sabe o que faz, perdoa o meu líder lá do ministério, perdoa o meu líder do pequeno grupo porque ele está errado. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor. Uma oração de intercessão. Interceder é o que? É entrar à frente, é estar junto com alguém, clamando por alguém. Então eu tenho que me incluir nessa oração. Essa oração é importante para que o povo seja abençoado. Nós temos que orar pelo nosso Brasil como brasileiros. Senhor, nosso país, nós temos falhado com o Senhor. Nós temos pecado contra Ti. Carlos, seja bem-vindo, querido. Nós, um servo autêntico não se exclui da situação. Amém, João, amém. Obrigado, Deus abençoe e a Deus toda a honra e glória. Neemias sabia que não fora ele, e sim Deus, o autor dessa obra em tempo recorde. No capítulo 6, 15 e 16, capítulo 6, versículos 15 e 16, diz assim: as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. A Ele a glória, a Ele toda a glória,
eternamente. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é toda do Senhor. José Antônio, meu pai, seja bem-vindo. Já dei o recado da live no Instagram hoje à noite. Lembra do texto chave nossa? Quando no versículo 31 diz assim: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E o que ele está falando aqui? Todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. A Deus, a Ele somente toda a honra e toda a glória. Você tem que se gloriar, glorie-se nisso. Se Deus usou você para realizar uma grande obra, se você estava à frente de algum ministério, de algum trabalho e fez algo extraordinário, erga suas mãos para os céus e celebre o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque é Ele quem faz. Neemias sabia disso, Davi sabia disso, eu e você sabemos disso, que se não fosse o Senhor, nós não teríamos conquistado, não teríamos realizado, não teríamos concluído tudo que foi feito, que foi realizado, foi concluído. Foi a boa mão do Senhor que nos deu essa vitória. Um servo do Senhor sabe disso. Nós não somos bons o bastante, nós não somos bons o suficiente para fazer tão grandes coisas como Neemias fez. É o Senhor, é o Senhor. A Ele toda a glória, meu querido. E agora eu quero concluir com uma reflexão muito forte com você. Preste atenção. Neemias vivia todos os dias diante de uma possível morte. Eu não falei para você, né? Que ele tinha que provar da comida, ele tinha que provar da bebida do rei para saber se não estava envenenado. Ou então, se alguém tentasse contra o rei, ele querendo comprar Neemias, ele não se venderia e correria risco também de uma represália, de alguma forma ser morto. E quando ele vai lá para Jerusalém, vem os inimigos também planejando destruí-lo, planejando tirá-lo do foco, planejando matá-lo, a ponto deles terem que trabalhar com uma espada numa mão e com a pá de pedreiro, uma colher de pedreiro na outra. Então eles tinham que estar atentos o tempo todo, um povo montando guarda. Neemias vivia diante da possível morte todos os dias. Diante dessa situação, eu posso afirmar para você, lendo todo esse livro, que ele vivia como se pudesse morrer naquele dia. E ele sabia dessas coisas. E ele estava muito tranquilo porque ele sabia que ele estava em dias com o seu Deus. Ele sabia que a vida dele estava na presença de Deus. Ele sabia que ele estava vivendo o propósito de Deus. Enquanto ele estava no palácio, ele sabia que ele estava ali porque era propósito de Deus. Quando ele foi lá para bater massa junto com o povo lá em Jerusalém, ele sabia que ele estava dentro do propósito de Deus. Então, se ele morresse no palácio por uma bebida envenenada ou por algum ataque, ele sabia que ele estava cumprindo o propósito de Deus, ele estava em paz. Se ele morresse lá no tempo da construção daquelas muralhas, ele morreria ali, mas morreria também sabendo que morreu dentro do propósito de Deus. Eu pergunto para você então, como está a sua vida? Ela está dentro do propósito de Deus? Pastor Geraldo Gontijo, que honra tê-lo também aqui conosco, e a Maria de Fátima, somos abençoados com a presença de vocês, sejam bem-vindos. Como está a sua vida? Como está a situação da sua alma? Como estás com teu Deus? Tem um hino do Arautos do Rei que ele faz essa pergunta, né? Se essa noite o Senhor te chamar, como estás com teu Deus? Você está dentro do propósito de Deus? Você que tem um chamado de Deus, está vivendo esse chamado na extensão que Deus te chamou? Se for em tempo parcial, louvado seja Deus. Se for em tempo integral, louvado seja Deus. É isso aí, Pastor Geraldo. Obrigado pela contribuição. O melhor lugar para estar, dentro do propósito de Deus. Obrigado pela contribuição, pastor. É exatamente isso. Você hoje está em paz com o seu chamado com Deus? Se Deus te chamou para servir num ministério, você está em paz porque está servindo com todas as suas forças, com todos os seus recursos, abrindo mão de, às vezes, estar ganhando em algum lugar, tendo mais prestígio,
mais dinheiro, mas você entendeu que o seu chamado é primordial? Você ainda teme pelo sustento da sua casa, dos seus? É o Senhor que te sustenta. Neemias foi para lá e o Senhor usou o rei para sustentar o povo do trabalho, para cuidar de Neemias. Deus usou o rei. Foi Deus, a boa mão do Senhor, que conduziu tudo aquilo, usando o rei. Hoje, eu quero falar eu falei desse grande improvável de Deus, que foi Neemias, que venceu um dos grandes adversários do homem do século XXI, que é a possibilidade do sucesso, a tão famosa estabilidade profissional, né? Então, Neemias venceu tudo isso para cumprir o chamado de Deus. E eu desejo que você, nessa tarde, entenda isso, que você tem um chamado. Eu não sei qual a extensão do seu chamado, mas que você esteja vivendo ele na totalidade, seja a extensão que Deus tenha te dado. Que seja um profissional liberal, vivendo um ministério de forma integral, ou melhor, de forma parcial, né? Servindo a igreja com dedicação, ou se você foi chamado para a obra do Senhor de modo integral, e você às vezes tem que dizer assim, mas eu vou precisar fechar minha empresa. Vai fechar. Em nome de Jesus, se Ele te pediu, você vai fazer isso. Meu padrão financeiro vai baixar. Em nome de Jesus, vai baixar. E você não vai sentir falta daquilo que foi tirado de você, porque você vai ter o melhor de Deus. Seja bem-vinda, Cleide. Neemias venceu um dos maiores adversários, o sucesso profissional, a tão sonhada estabilidade financeira, para viver o propósito de Deus em favor do seu povo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, o ministério, o chamado que o Senhor tem para nós, cada um a extensão que o Senhor chamou. E que todos sejamos, ó Deus, muito sinceros nessa avaliação, de saber que se estamos ou não vivendo em obediência segundo o chamado e a vontade do Senhor. Que em nome de Jesus, essa história de Neemias venha, ó Deus, de encontro com muitos que vão ouvir essa mensagem e que se renderão ao Senhor para cumprir o chamado do Senhor. Colocar em primeiro lugar o chamado do Senhor. Viver o mandamento primeiro teu e depois, se o Senhor quiser, dar a eles outros privilégios, outras extensões, mas que, como Neemias, que sabia que a qualquer momento poderia morrer, seja no palácio, seja lá junto com o povo batendo massa, mas ele estava em paz quanto ao seu chamado, ao propósito que o Senhor deixou para ele. E em nome de Jesus, que todos tenham essa paz, e que aquele que não a tenha, que busque ainda hoje estar em paz com o Senhor, para desfrutar do melhor que tu tens para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma tarde nossa aí, gostosa. Amanhã a gente continua falando dos nossos improváveis, né? Homens que a gente olha e diz assim, como que Deus escolheu logo esse cara? E eles foram fazendo coisas incríveis. Hoje, 7h30, no Insta da igreja, né, no Instagram da Igreja Batista de Nova Vilhena, o cristão e sua confiança em Deus frente à modernidade. Vou estar conversando lá junto com o meu pai, pastor José Antônio. Pastor Geraldo Gontijo, vamos marcar uma live junto também, viu? Vamos marcar aí, pastor Geraldo, uma live junto lá no Instagram da igreja. Sábado, o Ministério de Louvor vai vir com o nosso especial de clássicos, gente. Tá lindo, viu? Quem já assistiu, com certeza vai assistir de novo. E você também, que não assistiu, vai gostar. E domingo, nosso culto online ainda, mas logo juntos, tá certo? Deus abençoe. Opa, o pastor Geraldo topou. Segura aí, galera, que nós vamos avisar o dia que o pastor Geraldo vai estar conversando com a gente lá no Instagram. Vou postar o link do Instagram, você curte lá, segue o Instagram para não perder essa live com o pastor Geraldo, que também vai bombar, hein? Deus abençoe todos, fique na paz e até amanhã aqui no Facebook e até às 7h30 da noite agora com o meu pai lá no Instagram. Fique na paz, Deus abençoe.